Olá, boa tarde. Depois de mais um trágico feminicídio que teve como vítima a juíza Viviane do Amaral, um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que atua na criação de estudos e propostas para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, fez uma reunião extraordinária para sistematizar propostas que serão apresentadas para aprimorar o enfrentamento a esse problema que atinge mulheres de todas as idades, níveis e classes sociais. Este é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspende depoimento do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no Tribunal Especial Misto que analisa processo de impeachment. Plenário do Supremo confirma suspensão de decreto que instituiu Política Nacional de Educação Especial. E ainda, retrospectiva, as decisões de destaque do segundo semestre de 2020 do Supremo Tribunal Federal. É preciso um planejamento, mas tem que ter o planejamento. Portanto, a minha decisão é no sentido de que seja elaborado um plano de desinclusão. O Conselho Nacional de Justiça definiu ações para fortalecer o judiciário no combate à violência contra mulheres. As propostas foram elaboradas por um grupo de trabalho criado em novembro. O grupo realizou uma reunião de emergência nesse fim de semana. A divulgação das ações foi acelerada após o assassinato da juíza Viviane do Amaral. Ela foi morta a facadas pelo ex-marido na véspera do Natal. Entre as iniciativas avaliadas estão a criação de uma Frente Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres, envolvendo os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e representantes da sociedade civil. Será reforçada a divulgação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O documento, criado em março deste ano, tem perguntas objetivas que devem ser respondidas pelas equipes de segurança pública e que ajudam a identificar fatores de risco de feminicídio. Também será elaborado um manual de apoio às vítimas em linguagem acessível para conscientização a respeito do ciclo da violência doméstica e formas de combatê-la. O grupo também avalia projetos que estão em tramitação no Congresso para elaborar uma nota técnica e sugerir prioridade aos parlamentares. Entre esses projetos estão o que tipifica os crimes de stalking, que é a perseguição obsessiva e de violência psicológica contra a mulher, e o que aumenta as penas para os crimes de ameaça, de injúria e de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, os conselheiros avaliam a necessidade de ampliar as possibilidades de os magistrados decretarem prisão preventiva do agressor quando esses crimes forem praticados. A juíza Viviane do Amaral foi assassinada na frente das filhas, mesmo após a Justiça ter decretado medidas protetivas. Em nota, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, classificou o ataque como covarde e destacou a necessidade da adoção de novas medidas para que tragédias como essa não destruam outros lares. E a gente continua a falar desse assunto importante. Agora eu vou conversar ao vivo com a conselheira do CNJ, Tânia Rexigel. Boa tarde, conselheira. Muito obrigado por participar do Jornal da Justiça. Boa tarde, Guilherme. Doutora Tânia, infelizmente a gente assiste a mais uma morte trágica que se soma a milhares e milhares de outras ao longo da história e que este é um crime, parece que não acaba nunca. Apenas nessa semana foram 5, além do caso da juíza Viviane do Amaral. A pergunta que eu lhe faço certamente o CNJ se preocupa com isso e não é à toa que fez a reunião do fim de semana para tratar do assunto. Qual a conclusão dessa reunião? Guilherme, realmente, o feminicídio da magistrada Viviane, de pelo menos mais 5 mulheres na véspera do Natal, confirmou a necessidade de rediscutirmos os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher, com o envolvimento do sistema da justiça e da rede de prevenção e proteção. Na reunião, discutimos essencialmente a imprescritibilidade da identificação dos projetos de lei que deem tratamento mais severos aos crimes praticados contra a mulher, em razão do gênero, inclusive no que diz respeito ao aumento das penas, endurecimento na fase da execução penal e o tratamento mais severo
nessa fase processual para apresentação de nota técnica e acompanhamento. A necessidade também de ampliação das unidades judiciárias especializadas, bem como seu devido aparelhamento com equipes multidisciplinares, no acompanhamento das medidas protetivas de urgência e cautelares concedidas, bem como a capacitação dos magistrados servidores nas questões de gêneros e no funcionamento dos comitês e das ouvidorias nos tribunais de justiça. Esse é um assunto extremamente grave e que demanda um esforço muito grande. Não é à toa que a senhora fala da votação de leis, de projetos que possam aumentar penas. Portanto, é uma tarefa não apenas para um poder, embora a iniciativa seja da Justiça, do CNJ, essa é uma tarefa que obrigatoriamente envolve os três poderes. Sim, Guilherme, somente o trabalho integrado entre os poderes constituídos, com o indispensável apoio da sociedade civil, terá a força necessária à identificação da origem, dos motivos da violência de gênero e, via de consequência, o desenvolvimento de ações positivas à sua prevenção e erradicação. Trata-se, então, de um mecanismo composto por partes da sociedade, cada um cumprindo o seu papel, que, aliás, está previsto na Lei Maria da Penha, que, diante de sua amplitude, de sua natureza multidisciplinar, é reconhecida como a terceira melhor lei do mundo. Precisamos dar a ela plena eficácia, entendê-la em todas as suas linhas e aplicá-la plenamente e conjuntamente. A senhora falou em participação da sociedade civil. Como é que a sociedade civil pode participar? Entidades de direitos humanos, ligadas à defesa dos direitos das mulheres, como é que elas participariam? Exatamente, Guilherme, né? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das maiores representantes da sociedade civil, ONGs, todos podem participar, mandando demandas, sugestões no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem o observatório, nós temos, inclusive, instituído pelo Conselho, pelo presidente Fux, né, o Observatório de Direitos Humanos. Lá também temos muitos representantes da sociedade civil e que todas as sugestões serão bem-vindas. Ziegel, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal confirma a liminar do ministro Dias Toffoli, que suspende decreto sobre a Política Nacional de Educação Especial. Nós voltamos em instantes. A Constituição Federal é a base, é a mola mestra do Estado Democrático de Direito, que tem como estrutura o princípio da dignidade da pessoa humana. Bases e princípios que regem a Constituição. Dito isto, é preciso anotar que a Constituição é fundamental, é estruturante para o nosso país. A Constituição deve ser observada, cumprida e respeitada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que pedia a suspensão do depoimento dele, nesta segunda-feira, no Tribunal Especial Misto, que analisa o processo de impeachment do político. Quem explica os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, o interrogatório do governador afastado do Rio de Janeiro seria hoje num Tribunal Especial Misto, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Witzel não participou da oitiva hoje porque a defesa dele pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do interrogatório, alegando que não teve acesso aos documentos que foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça contra o político. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa de Witzel e ainda determinou em liminar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve dar pelo menos 5 dias à defesa de Witzel para analisar os documentos antes de marcar uma nova data para o depoimento. Hoje o tribunal deve ouvir 6 testemunhas que não prestaram depoimento no dia 17 de dezembro. Bom, o Tribunal Especial Misto analisa o impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro.
é formado por 6 desembargadores, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e 5 deputados estaduais. Witzel foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção. Segundo as investigações, ele seria o chefe da organização criminosa que teria desviado recursos públicos da saúde durante a pandemia. Guilherme. Obrigado, Carolina. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o decreto sobre a Política Nacional de Educação Especial. Para Dias Toffoli, a norma pode fragilizar a inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino. O decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial prevê a implementação de programas e ações voltados para o atendimento de alunos com deficiência ou necessidades especiais. No Supremo Tribunal Federal, o Partido Socialista Brasileiro argumentou que esse modelo de ensino resultaria na discriminação de alunos com deficiência, violando assim o direito à educação inclusiva. Para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, o paradigma da educação inclusiva é resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com necessidades especiais. O ministro ressaltou ainda que a política de educação especial retira a ênfase da inclusão no ensino regular, passando a apresentá-lo como mera alternativa dentro do sistema de educação especial. Entendimento que foi acolhido no plenário do STF pela maioria dos ministros. Veja a seguir, Retrospectiva 2020, as principais decisões do Supremo no segundo semestre deste ano. Eu espero você. A Constituição Federal Brasileira ela é o alicerce de toda a estrutura econômica, social, política e jurídica brasileira. Ela prevê direitos fundamentais como direito à intimidade, à privacidade, direito à livre expressão. Portanto, é muito importante que todo cidadão tenha o conhecimento dos seus direitos. A partir de agora, você vai rever as principais decisões do segundo semestre de 2020 do Supremo Tribunal Federal na retrospectiva do Jornal da Justiça. No dia 3 de agosto, o STF retomou as sessões plenárias por videoconferência e mesmo depois do recesso, os casos relacionados ao coronavírus ocuparam espaço na pauta. O primeiro julgamento do segundo semestre foi de um processo sobre o impacto da pandemia em aldeias indígenas. Reveja na reportagem de Marta Ferreira. Logo na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal relembrou das vítimas da Covid-19 no país. Nós manifestamos o nosso pesar pelo falecimento já de quase 100 mil brasileiros e brasileiras vítimas da pandemia, nos solidarizando com seus familiares e amigos. E também cumprimentando a todo o serviço de saúde pelo trabalho desenvolvido. Depois, o julgamento da DPF 709 sobre os efeitos da pandemia da Covid nas aldeias indígenas foi iniciado. O plenário ficou de decidir se confirma a medida cautelar deferida no início de julho pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para determinar ao governo federal a adoção de diversas medidas para combater o avanço da Covid sobre os povos indígenas e aldeias. O advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que entrou com ação junto com 6 partidos, foi o primeiro a falar. São 623 indígenas mortos, 21.646 indígenas infectados e 146 povos indígenas atingidos, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Depois, advogados dos partidos coautores fizeram a sustentação oral. Esse é um julgamento histórico. O jurista Tiago Amparo, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, disse que era uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal prevenir um genocídio. Eu tenho certeza que esse tribunal está à altura dessa sua missão constitucional e que dirá hoje que vidas indígenas importam. Me
transporto ao artigo 231 da Constituição Federal, que além de reconhecer aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, determina exatamente a União, a obrigação de demarcar estas terras e fazer com que os seus bens sejam protegidos. Depois, o advogado-geral da União fez um resumo das ações tomadas pelo governo federal no enfrentamento à Covid entre os indígenas. A CESAI e os seus 34 DCEIs dão atendimento de saúde básica para mais de 700 mil indígenas, de cerca de 400 etnias, distribuídos por mais de 6 mil aldeias, por meio da medicina tradicional, sobretudo da medicina tradicional. E os indígenas participam ativamente da construção da política pública de saúde junto aos DCEIs. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou em seguida. O PGR, ratificando a manifestação escrita da nossa Câmara Temática Indígena, se manifesta favoravelmente ao referendo da decisão do eminente ministro relator. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a atuação das Forças Armadas e do Ministério da Saúde, por exemplo, na distribuição de cestas básicas, suprimentos e materiais de saúde às diversas comunidades indígenas, entre outras ações. O ministro, contudo, entendeu ser necessário determinar ao governo a adoção de medidas adicionais a partir de um diálogo entre todos os envolvidos. Determinei a instalação de barreiras sanitárias e a instalação de uma sala de situação com a participação das comunidades indígenas, do Ministério Público, da Defensoria Pública Geral da União, da representante do CNJ, de um representante do meu gabinete e dos técnicos que a própria sala de situação venha a convocar. O ministro também ressaltou a importância de combater a invasão das terras indígenas. Eu não quis, com todo respeito, alimentar a crença que eu considero fantasiosa de que pudesse ser singela a operação de retirar, se nós multiplicarmos 20 mil por 7, ou ainda que não fosse tantas pessoas, mas retirar 50, 70 mil pessoas que não deveriam estar lá, à força de uma penada. É preciso um planejamento, mas tem que ter o planejamento. Portanto, a minha decisão é no sentido de que seja elaborado um plano de desinclusão. O ministro também determinou medidas a serem tomadas para os indígenas que se encontram em terras não homologadas. É uma questão de cumprimento da Constituição, onde estejam preenchidos os requisitos constitucionais. Esse é um ato vinculado. Seja como for, havia aí uma contradição. Se o governo não pretende homologar mais nenhuma área indígena e dizer que mesmo os aldeados em área não homologada não receberão o tratamento médico, a contradição era visceral. E, portanto, a mim me pareceu bem estender o atendimento do CESAI também às comunidades aldeadas, ainda que em terras não homologadas. Em sessão realizada por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, que questionava se estados e municípios poderiam requisitar bens e serviços sem controle do Ministério da Saúde durante a pandemia. O Brasil tem mais de 3.900.000 casos de infectados e mais de 122 mil pessoas já perderam a batalha contra a Covid-19. Com a falta de leitos na UTI na rede pública, governadores e prefeitos recorreram à rede privada para atender pacientes do SUS. Foram editados decretos pelos estados e municípios declarando o estado de calamidade pública. Com isso, eles ficaram autorizados a requisitar a utilização de leitos de UTIs de hospitais privados sem burocracia.
A Confederação Nacional de Saúde entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. A ação discute a requisição de bens e serviços privados pela administração pública para o combate à Covid. Em discussão, o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus no âmbito das licitações e contratações. O argumento é que a norma fere o direito de propriedade e a livre iniciativa. A CN Saúde defende que o controle deve ser feito pelo Ministério da Saúde. O que se pretende é atingir uma coordenação, atingir um sistema lógico de cooperação entre os diversos entes, porque o que está se verificando na prática hoje é um conflito de requisições. É um litígio em que requisições feitas por entidades municipais competem com requisições feitas por entidades, por autoridades estaduais e até mesmo federais. A Advocacia Geral da União defendeu que seja dada interpretação conforme a Constituição à questão da requisição administrativa. Embora a União não vá prestar diretamente o serviço, ela pode sim fazer esse papel de coordenação diante da sua capacidade institucional para lidar com essa complexidade. O Ministério da Saúde não vai prestar diretamente todos esses equipamentos que foram até aqui requisitados, estão sendo repassados para os estados, para os municípios, de forma coordenada, de forma criteriosa. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi pela improcedência da ação. A requisição não é um mal, a requisição é um bem. A posição aqui do Ministério Público é pela absoluta suficiência do Sistema Constitucional, do Sistema Único de Saúde, para dar, nos termos da lei, sem nenhuma necessidade de mudança interpretativa ou hermenêutica, o tratamento regular do funcionamento do Estado. O relator ministro Ricardo Lewandowski começou o voto ressaltando a relação do federalismo com a democracia, dizendo que os estados e municípios são sócios da União e destacou o poder-dever dos entes federados em cuidar da saúde. Os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, sobretudo porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. O relator votou pela improcedência da ação, validando a requisição de leitos sem controle prévio do Ministério da Saúde. Ante o quadro de uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Estado brasileiro, o qual, por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, está, entre aspas, demonstrado que no conflito entre os princípios da proporcionalidade, do livre exercício da atividade privada, da transparência com o direito universal à saúde, este deve prevalecer na medida exata para evitar mortes. E na primeira semana de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento a respeito da possibilidade de pessoas físicas atuarem como amigas da corte, o chamado amicus curiae. Na mesma sessão, os ministros julgaram se servidores podem ultrapassar o limite salarial constitucional com o acúmulo de benefícios, como aposentadoria e pensão por morte. A Constituição estabelece que a remuneração e o subsídio dos servidores públicos não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o chamado teto constitucional, que hoje é de R$ 39.500. Um recurso proposto pela União questiona a decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aplicou a não incidência do teto constitucional, beneficiando uma servidora do tribunal que também é pensionista de um ex-servidor daquele tribunal. Houve sustentação oral da procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que entrou como amicus curiae no recurso. Pensão e proventos ou remuneração possuem fatos geradores distintos. Ainda assim, tendo em vista essa circunstância, a literalidade da Constituição Federal previu o teto sobre a acumulação das verbas. Tais premissas não possuem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é firme em aplicar o teto constitucional
inclusive ratificando tal entendimento nas recentes ADIs que analisaram os honorários dos advogados públicos. O acórdão recorrido entendeu que não incide o teto constitucional sobre o total recebido a título de proventos, como a aposentadoria e a pensão por morte do marido. Assim, para efeito de aplicação do teto remuneratório, deve ser considerado o valor de cada parcela recebida individualmente. O relator, ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso da União. Aqui nós temos um verdadeiro paradoxo. Em um país em que tantos necessitam de teto, alguns querem fugir ao teto constitucional em relação ao que percebido. O ministro Celso de Mello abriu divergência. Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria do servidor público, com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir, mas deve incidir isoladamente, separadamente, de modo individualizado. O plenário, por maioria, seguiu o entendimento do relator de dar provimento ao recurso da União. Foi apresentada a seguinte tese: ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da emenda constitucional número 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. O plenário também retomou o julgamento de agravo regimental apresentado por um procurador da Fazenda Nacional contra a decisão do ministro Celso de Mello, que negou pedido de participação no julgamento da ADIM como amicus curiae. 5 ministros haviam entendido que o recurso deve ser conhecido e não provido, e outros 5 entenderam que o agravo não deve ser conhecido. A ministra Carmen Lúcia apresentou o voto acompanhando a divergência. Peço vênia aos eminentes ministros que o acompanharam para acompanhar a divergência, presidente, não conhecendo do agravo regimental interposto, neste caso, pelo procurador da Fazenda Nacional. Penso que a questão pode sim ser trazida. Alguma pessoa física requer o ingresso, há esse indeferimento, dada essa condição pelo relator, me parece que sim, pelo menos ao amicus curiae, há de se permitir essa discussão. Por maioria de votos, o plenário concluiu que é permitido recorrer quando um pedido para ingressar como amigo da corte é negado em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, a corte negou que uma pessoa física ingresse como amicus curiae nas chamadas ações de controle concentrado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau.